Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Pai, nós queremos... As crianças podem passar agora para a escolinha? Só que o pessoal lê, talvez. É melhor, tá? Pai, nós queremos nesse tempo aquietar nosso coração na Tua presença e Te agradecer por aquilo que Tu já tem feito e que Tu ainda vai fazer aqui. Queremos, como verdadeiros discípulos Teus, agora aquietar o nosso coração e Te agradecer por tudo que Tu tem feito e Te louvar por quem Tu é. E queremos abrir o nosso coração para Te escutar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Antes ainda, eu quero saudar todos o pessoal aí que veio por causa dos filhos do retiro, né? Talvez é a primeira vez que tu está aqui, então seja muito bem-vindo. Te sinta parte dessa família. Estamos muito felizes em poder te ver aqui, te ter aqui. E te sinta à vontade. Fica como se estivesse em casa. Somos uma família. Amém? Muito obrigado também pela confiança de vocês em entregar os filhos de vocês para nós, cuidar deles durante um final de semana inteiro. Tá? Então é um privilégio para nós poder fazer isso e somos gratos pela tua confiança também. Irmãos, o tema, eu vou perguntar aqui para quem participou do retiro, qual foi o tema do retiro? Qual foi o tema do retiro? Tá, e qual foi o texto base que foi usado no retiro para falar sobre isso? João 17. Sabe o que eu vou falar hoje? Vou falar um pouquinho de João 17. Talvez vou repetir algumas coisas que vocês ouviram, mas a galera aqui não ouviu tudo que vocês ouviram, então a gente quer dar oportunidade para eles também de ouvir um pouquinho daquilo que a gente ouviu nesse final de semana. Tá bem? Certo? Assim, ó, eu prometo uma coisa para você. Se eu pegar alguém dormindo, tu vai acordar num susto tão grande. Então é melhor, fica de olho no irmão que está aí do teu lado. Se tu vê que ele está dormindo, dá uma cutucadinha. Porque se eu cutucar, gente, vai ser um susto, tá? João 17:3 diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui querem ter vida eterna? Quantos aqui já pensaram em viver eternamente? Com um detalhe, não do jeito que tu vive hoje, que tu sente dor nas costas, dor nas pernas, dor na cabeça, né? Não desse jeito. Viver eternamente sem dor, sem tristeza. Tu gostaria disso? Amém? Viver eternamente. E Jesus, ele diz que a vida eterna, ela é, na verdade, conhecer ao Pai, conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus que foi enviado por Ele. E a partir dessa palavra de Jesus e desse pensamento, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo para a gente entender o que de fato é a vida eterna e de como nós chegamos nessa vida eterna. E de que forma nós podemos usufruir dessa vida eterna. E para isso nós precisamos voltar para o início. Precisamos voltar lá para o início de todas as coisas, ou seja, lá em Gênesis, que nos fala do início de todas as coisas. Em Gênesis 1, 26 e 27, fala sobre a criação do homem. E tem uma coisa muito impactante nesse texto que chama a nossa atenção e que tem conduzido assim a nossa vida também como cristãos. Deus, ele decide criar o homem. E ele declara isso. E ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quero te fazer outra pergunta. Tu já parou para pensar no que significa que tu foi criado à imagem do Deus Todo-Poderoso? A imagem e semelhança de Deus?
tu foi criado, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Só essa verdade por si só, ela já precisa mexer conosco. O Criador dos céus e da terra nos criou, nós somos o único ser criado por Ele, que é a sua imagem e a sua semelhança. Nenhum outro ser que Ele criou recebeu isso. E não se trata, aqui nós não estamos falando simplesmente de uma imagem física, até porque Deus é espírito. Mas então, ao que se refere a essa imagem e semelhança? Em outras palavras, o homem ele foi criado e nele foi criado foi colocada a essência de Deus, a vida eterna, a essência, a seiva, aquilo que dá vida, a semelhança que Deus nos criou com respeito a Ele, a imagem e semelhança dele tem a ver com a natureza divina, tem a ver com aquilo que Ele compartilhou dele mesmo conosco. Tem a ver com um DNA espiritual, a gente poderia dizer. Tem a ver com Deus compartilhar Ele mesmo conosco para nos criar. Então, vamos falar assim, daquela mistura que Ele fez para nos criar, tem a natureza dele. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Agora eu quero te levar a pensar alguma coisa. Vocês lembram que no início nós lemos Apocalipse 4? O que dizia lá? Resumindo, falava da glória que existe na sala do trono de Deus, nos céus. Todas aquelas descrições que João, de alguma maneira, procurou, eu imagino que as coisas que ele falou, dos relâmpagos, ele diz como que relâmpagos saindo do trono. Ele fala como pedras preciosas que estavam ali ornamentando e formando o trono. Então eu imagino que ele tenta buscar imagens, figuras para tentar descrever o que ele viu. E ainda assim, mesmo que ele não tenha encontrado a melhor imagem, já é grandioso demais se a gente for pensar no que está nos céus e a maneira que o trono no qual Deus está sentado e a glória que se manifesta naquele trono. Concordam comigo? É algo que a nossa mente natural não consegue sequer captar. O que exatamente é isso? Como será que é a glória de Deus nos céus, a ponto de, durante toda uma eternidade, seres que até parecem estranhos descritos ali, que têm olhos na frente, olhos para trás, 6 asas voando, e outros seres angelicais vivendo ali, anciãos que fala ali, todos esses seres que estão diante do trono de Deus estão adorando continuamente durante toda uma eternidade. A gente não consegue entender perfeitamente o que é isso, porque é grande demais para a gente entender. Agora, pensa comigo. Esse Deus, revestido de toda essa glória, em um momento da sua eternidade levantou do trono. Ele levanta do trono e decide fazer o homem à sua imagem e semelhança. Ele fala ali, façamos, é porque existia alguém mais, que era Jesus, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então eram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando e decidiram, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse momento, Deus, ele levanta do trono, ele sai de toda aquela glória. Talvez a gente pode começar um pouquinho antes. Ele está sentado no trono e eles decidem, vamos fazer o homem, então vamos fazer assim, vamos criar um lugar para o homem estar. E aí Deus diz assim, haja luz. E o que aconteceu? Levou 1 milhão de anos para vir a luz? Veio luz. Aí Deus diz assim, façamos separação entre a água e a terra seca. O que aconteceu? O que ele disse. O que ele disse. Aí ele decidiu criar os animais. Criou os animais. Assim, uma palavra. Decidiu criar a natureza. Uma palavra. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, a sua imagem e semelhança, ele levanta do trono. Ele sai de toda aquela glória que ele estava lá. E em Gênesis 2:9, se não me falha a memória,
diz que ele fez o homem um boneco da terra, e aí aconteceu algo extraordinário no meu ponto de vista. Pensa que esse Deus poderoso, glorioso, magnífico, que é adorado dia e noite, sem cessar durante toda a eternidade, levanta do trono, ele vem para um lugar que ele criou, ele se prostra diante do homem que ele criou, ele vai bem pertinho da narina dele e sopra o fôlego de vida dentro da narina daquele boneco que havia sido criado. A partir daquele momento, aquele ser havia sido criado à imagem e semelhança do Pai. Por quê? Porque ele soprou dentro dele a sua vida, a sua identidade, a sua natureza. Aquele Deus glorioso deixou o trono, ele veio para o lugar que ele havia criado. Eu posso dizer que ele se humilhou, se prostrou. E o que isso significa? Por que é que ele foi tão lá no baixinho no chão para soprar o fôlego de vida naquele ser que ele estava criando? Isso fala de relacionamento. Deus, ele quer estar perto de nós. Ele quer estar próximo de nós. Ele quer estar coladinho conosco. Ou talvez a gente poderia dizer que ele quer estar em nós. Fala disso. Ele vem e sopra aquele fôlego de vida dentro do homem. E em seguida, então aquele homem ganha vida e Deus dá algumas ordens para ele, entre as quais ele deu autoridade para que ele governasse sobre todo o restante da criação. O homem recebeu a autoridade de Deus para governar sobre toda a criação. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso demais a gente pensar em tudo isso? Sim ou não? Só que aí aconteceu um problema, que foi o pecado. Aquele homem que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus pecou. Rejeitou aquele amor, rejeitou aquele cuidado, rejeitou aquele carinho, rejeitou o fato de poder andar perto do Deus Criador, porque quis satisfazer uma vontade pessoal, sua, independente da vontade de Deus. E isso gerou pecado, isso gerou uma tragédia, uma consequência terrível. Agora, o homem, ele não tinha mais a proximidade com o Pai, e ele passou a viver a vida, começou a viver guiado pela sua vontade carnal, e isso gerou um monte de problema, gerou um monte de desgraça, um monte de tristeza. O homem, ele continuou governando. Deus não tirou isso dele. Ele continuou tendo essa autoridade para governar. O problema é que esse governo estava contaminado com o pecado. Estava contaminado com a morte. É só a gente olhar um pouquinho ao nosso redor e a gente vai ver que o governo do homem resulta em injustiça, em caos, em tristeza, em dor. O homem, por mais que ele se esforce para fazer coisas boas, o governo dele, porque está contaminado por causa do pecado, ele acaba gerando caos, acaba gerando injustiça. É só a gente olhar ao nosso redor e isso fica muito claro. Mas e aí, queridos, o que aconteceu? Deus desistiu daquilo que ele havia feito? Ou do plano dele de ter um ser que ele havia criado à sua imagem e semelhança para ter comunhão com esse ser? A gente precisa lembrar que uma das ordens que Deus deu para Adão e Eva no jardim do Éden foi: multipliquem-se, povoem a terra. O objetivo de Deus era que a terra fosse cheia da glória dele através daqueles filhos que haviam sido criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas o pecado ali naquele momento interrompeu esse projeto. E parecia que não iria se cumprir. Mas a questão é que Deus não desiste daquilo que ele deseja fazer e daquilo que ele promete. E ele desejou ter uma família. E essa família, ele desejou que tivessem muitos filhos. E que esses filhos fossem cheios da sua glória. E que esses filhos glorificassem através das suas vidas ao Pai, aquele que os havia criado. E Deus, ele não desistiu do projeto dele. Então existe uma boa notícia, mas antes de falar dela, eu preciso falar um pouquinho mais de uma má notícia.
para que a boa fique melhor ainda. E em Romanos 3:10 nos traz uma péssima notícia, que diz que o problema do pecado do homem, Adão, não ficou em Adão. O problema é que o pecado ele acabou passando de geração em geração e contaminou todos os homens. E em Romanos 3:10 diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. E no versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente poderia dizer que o pecado destituiu o homem, privou o homem da natureza divina. Aquele homem criado à imagem e semelhança do Pai, com a sua própria natureza, ele perdeu isso. Ele perdeu a glória do Pai. Ele perdeu a natureza divina. E isso, queridos, passou para todos os homens, para toda a humanidade. E é por isso que a gente, de novo, olhando ao nosso redor, a gente vê que as coisas gradativamente só vêm piorando, porque o homem continua governando, mas ele está contaminado por causa do pecado. Mas e qual é a boa notícia? Qual é a solução desse problema? O que é que aconteceu? O que Deus fez para que essa situação mudasse e que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos aproximar dele de novo e voltar a ter a natureza dele? O que ele fez? E em Romanos 5 nós encontramos um texto muito claro a respeito disso. Romanos 5:17 diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Dentro desse texto nós podíamos falar muitas coisas e passar sim, um bom tempo falando sobre tudo isso, mas eu quero tirar algumas declarações e formar um pensamento com respeito a isso. Aqui diz que a transgressão de um resultou na condenação de todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu estava no Éden quando Adão pecou? Sim ou não? Eu não lembro de ter estado lá também. Mas, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores. Que injustiça, vocês não acham? Um homem pecou, ele perdeu a natureza divina, e a partir dele, todos os homens estão debaixo de condenação. Quando eu falo de homens, é homens e mulheres, a humanidade, lógico. Porém, aqui no texto que nós lemos, nós vimos que pela obediência de um homem, ou um ato de justiça de um homem, muitos serão feitos justos. Deixa eu te fazer outra pergunta agora. Antes de te fazer a pergunta, eu quero que tu crie uma outra imagem na tua mente. Vocês lembram daquele Deus glorioso que desceu do céu e foi lá para dentro do jardim do Éden para soprar um fôlego de vida no ser que ele criou a sua imagem e semelhança? Lembram? Que a gente falou agora há pouco? Ele compartilhou com o ser que ele havia criado a sua natureza divina? Pois é. Depois que o homem pecou, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E a glória nos céus é a mesma. E a adoração continuava sendo a mesma. Porém, em outro momento da eternidade de Deus, alguns 1000 anos depois que Adão havia pecado,
Deus levanta do seu trono de novo. E ele conversa com o filho. E ele diz assim para o filho: filho, eu quero restaurar o propósito para o qual nós criamos o homem. Na verdade, isso já estava estabelecido dele antes de criar o homem. Eu só estou tentando achar uma forma de a gente entender isso um pouco melhor. E o filho disse para o pai: pai, nós somos um. Nós somos um. Então, o que tu quiser, eu também quero. O que tu fizer, eu também faço. O que nós vamos fazer? E o pai disse: filho, eu preciso de um sacrifício. Porque o pecado, ele é pago com preço de sangue. O salário do pecado é a morte. O homem pecou, um homem precisa morrer. E o filho disse para o pai: tá bem, pai, eu tive uma ideia, o que tu acha? E se eu me tornar homem? E se eu tomar a figura do homem? E se eu sair aqui do meu trono, que é tão glorioso, tão maravilhoso, tão lindo, eu não posso imaginar eu ficar longe de ti um momento da eternidade, mas se eu me tornar homem e for lá e morrer por eles. E aí o pai disse assim: era exatamente nisso que eu estava pensando. O pai ofereceu um sacrifício. E o Deus Filho levanta do trono, se faz homem, e ele volta para a terra que ele havia criado, para colocar os seres à sua imagem e semelhança, para vir agora pagar o preço do pecado que Adão havia cometido e que tinha passado para todos os homens. Agora eu quero te fazer a pergunta. Jesus, ele veio, ele morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Amém? Todos sabem disso? A minha pergunta para ti é a seguinte: tu não teve lá no Éden com Adão quando ele pecou, mas o pecado dele, a injustiça que foi cometida lá veio sobre a tua vida. A pergunta é: tu esteve com Jesus lá em Jerusalém quando ele foi crucificado? Tu sentiu os cravos? Sentiu os açoites? Sentiu o desprezo? Sentiu a zombaria? Te sentiu separado do Pai? Num momento da eternidade, a ponto de Jesus lá na cruz do Calvário declarar: meu Deus, por que tu me desamparou? É importante a gente lembrar que Jesus nunca havia estado separado do Pai durante toda a eternidade, que nós não conseguimos nem entender o que é. Nunca Jesus havia estado separado. E naquele momento ele sentiu a separação. Por quê? Por causa do nosso pecado. Quando Jesus declara aquilo: meu Deus, por que tu me desamparou? Ele estava tomando o nosso lugar. A separação que existia entre nós e Deus estava sendo colocada sobre Jesus, por causa do pecado de Adão, e que havia passado sobre a nossa vida. Há 2000 e poucos anos atrás, eu e tu não tínhamos nem sequer nascido. E Jesus já morreu por nós. A pergunta é: tu estava na cruz com Ele? Tu sentiu o que Ele sentiu? Se lá no Éden foi uma injustiça o pecado de Adão passar para a tua vida, porque tu não estava presente, o que nós vamos dizer da justiça que foi feita na cruz passar sobre a nossa vida, sem nós estarmos presentes? O que é maior? Vocês estão entendendo? O perdão veio sobre a nossa vida, a gente não estava presente. Assim como não estava presente lá no Éden, quando Adão pecou. É glorioso demais, queridos, o caminho que Deus encontrou para nos trazer de volta para o relacionamento dele. O pecado, ele gerou a morte. A justiça de Jesus concede vida eterna. E aqui eu volto para o texto do início. O que é a vida eterna? Quando eu perguntei para vocês se vocês querem ter vida eterna, todos querem ter vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Talvez uma imagem que tu criou na tua mente é: um dia eu vou morrer, daí eu vou para o céu, aí eu vou viver eternamente. Tá bem. Mas é isso a vida eterna? Não é isso que Jesus falou. Jesus disse que a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna se trata de relacionamento. É nos relacionarmos com um Deus que nos criou, do qual nós estávamos separados e fomos agora aproximados por causa da cruz, por causa daquilo que Jesus falou. A vida eterna se trata de conhecer a Deus, o único Deus, e conhecer a Jesus a quem Ele enviou. A única forma de nós conhecermos uma pessoa é nos relacionar com ela. Concordam comigo?
A única maneira de conhecer uma pessoa é tu te relacionar com ela. Assim tu vai conhecer ela. E Jesus declara que a vida eterna é isso, é conhecer uma pessoa. E o glorioso disse que nós vamos ter uma eternidade toda para conhecer essa pessoa. E o mais glorioso é que essa pessoa, ela é tão grande, tão poderosa, que por mais que a gente passar uma eternidade, 2 eternidades, se é que isso existe, né? Não existe, né? Uma eternidade com Ele, nós não vamos conhecer Ele totalmente. Por quê? Porque Ele quer relacionamento. O Deus que desceu do céu para soprar sua natureza divina num boneco de barro que Ele havia criado. O Deus que desceu do céu para ser pendurado numa cruz para nos perdoar, pagar o preço do nosso pecado. É o Deus que quer estar próximo de nós todos os dias, a ponto de Jesus, quando Ele ressuscita, Ele fala com os discípulos: agora eu vou voltar para o Pai. E os discípulos ficaram tristes com isso. Mas como assim tu vai voltar para o Pai? E nós? E aí Jesus disse para eles, lá em João 14, está isso, 16 também, Ele diz: é melhor que eu vá para o Pai, porque eu vou mandar um outro. E esse outro que eu enviar vai habitar em vocês. Não se tratava mais de um relacionamento de andar próximo. Se tratava agora de um relacionamento de estar conectado, ligado, dentro, colocado dentro. Romanos 3, 21 diz o seguinte: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. João 3,16 diz: Deus amou. Eu gosto muito da versão NVI que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o tamanho desse tanto? Deus amou tanto. Qual é o tamanho desse tanto? Será que dá para dimensionar esse tanto? Jesus foi uma expressão desse amor. Ele foi a expressão do amor de Deus por nós, porque Deus queria voltar a ter relacionamento com o homem. E ontem à noite o Jean foi até o versículo 19 de João 17, e o versículo 20 diz o seguinte: minha oração, a oração de Jesus, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus, em João 17, ele ora por si próprio, ele ora pelos discípulos que estavam com ele naquela ocasião, e ele ora por todos que ainda viriam a crer. Como tu te sente sabendo que Jesus orou por ti, antes que tu nasceu? Como tu te sente sabendo que um homem que entregou a sua vida por ti, orou por ti, dizendo: Pai, eu quero orar por todos aqueles que ainda vão vir a crer em mim. E qual foi a oração que Jesus fez? No versículo 21 diz: para que todos sejam um. Essa foi a oração. Mas o que é isso? É para que nós sejamos uns com os outros simplesmente? Não. Ele continua. Ele diz: como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus estava pedindo ao Pai que aquele plano original, para o qual ele havia criado o homem, com a natureza divina, para serem um com ele, voltasse a se cumprir. E através de Jesus isso foi possível. Uma coisa interessante é que Adão, ele andava com Deus. Amém? Deus ia todos os dias lá para estar com Adão, ele andava com Deus. Mas em Jesus, nós não apenas andamos com Deus, nós somos colocados dentro dele. Nós, quando cremos em Jesus, somos colocados dentro dele. E quando eu falo em crer em Jesus, não é acreditar naquele homem que viveu há 2000 anos atrás, simplesmente. Não.
mas é crer sinceramente que aquele era o Filho de Deus. Crer que aquele era o Messias prometido para Israel. Crer que aquele veio e morreu por causa do meu e do teu pecado. Crer que nós precisamos de um Salvador e que o nome desse Salvador é Jesus. Crer que esse homem que morreu naquela cruz, ele vai voltar e vai governar sobre a terra. E nós vamos participar desse governo. E para encerrar, 2 Pedro 2, melhor 2 Pedro 1, a partir do versículo 2, fala uma coisa muito interessante. Eu quero encerrar com isso, e os irmãos da música já podem ir passando aqui. Segunda Pedro 2, 2 Pedro 1, 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Vocês lembram que nós fomos criados e em nós estava a natureza divina e que isso foi perdido? A oração de Pedro, o ensino de Pedro que vem aqui para nós, ele fala que nós voltamos a fazer parte da natureza divina. E assim fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Agora o detalhe, como nós voltamos a fazer parte, ou como a natureza divina volta a estar em nós? É pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O esforço que nós precisamos fazer é desejar todos os dias mais e mais conhecer ao único Deus e conhecer a Jesus a quem Ele enviou. Isso é vida eterna. Isso vai nos levar para uma eternidade com o Pai, sem dor, sem tristeza, sem perda. Amém? Cada um de nós é chamado e cada um de nós pode voltar a ter a natureza divina. Né? Quantos de nós que já têm a natureza divina, nós temos podido usufruir dessa natureza divina todos os dias? Hoje, ainda é limitado, mas vai chegar num dia que vai ser pleno. E essa plenitude vai ser uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, e vai durar por toda a eternidade. O texto que nós lemos de Romanos 5,17, um último pensamento. Vocês lembram que Adão, ele recebeu de Deus a autoridade para governar. E essa autoridade está contaminada, corrompida pelo pecado. Em Romanos 5,17 diz que nós recebemos, através de Jesus, o dom da justiça. O dom da justiça. Deixa eu pegar o texto. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Queridos, em outras palavras, hoje, de uma forma limitada, mas nós já podemos reinar juntamente com Cristo sobre situações de nossa vida. Dentro de nossa casa, no nosso casamento, com a nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho. O que é esse reinar? É trazer o reino de Deus para a situação na qual nós estamos vivendo. É permitir que Jesus, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, venha reinar e através de nós estender o seu reino por onde quer que nós andarmos. Isso ainda é uma maneira limitada. Ainda estamos limitados hoje, porém virá o dia, e está se aproximando esse dia, em que Jesus ele vai voltar para governar essa terra. E nesse tempo,
nós reinaremos com Ele. Foi devolvido ao homem a autoridade através de Jesus para reinar juntamente com Jesus, governar juntamente com Jesus. O que isso significa na prática, nós vamos ver lá no milênio. Qual vai ser a parte de cada um de nós. Mas hoje começa através de nós crermos no Filho de Deus. A vida eterna consiste em conhecer o único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. E a pergunta é, quanto nós estamos dispostos a conhecer esse único Deus e a Jesus a quem Ele enviou? Quanto nós estamos nos dedicando para conhecer esse único Deus e a Jesus a quem Ele enviou? A separação que havia entre o homem e Deus era intransponível antes de Jesus. Jesus se tornou a ponte para nós podermos voltar a ter relacionamento com o Pai. Amém, queridos? A oração de Jesus, o coração de Jesus, é que assim como Ele e o Pai são um, nós sejamos um nele. Com Ele e entre nós. Que nós sejamos um. Amém? Queria que tu fechasse teus olhos agora e meditasse um pouquinho no que significa Deus deixar sua glória para vir te fazer, te formar a sua imagem e semelhança. Medita um pouco no que significa Deus deixar sua glória e vir morrer numa cruz para que eu e tu pudéssemos voltar a ter relacionamento com o Pai. Esse é um tempo de nós nos rendermos mais uma vez para conhecer o único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Talvez tu já fez isso na tua vida e é hora de, talvez tu fazer de novo, dizer: Senhor, eu rendo a minha vida a Ti. Eu creio em Jesus a quem Tu enviou. Eu creio na obra concluída da cruz do Calvário e hoje eu posso estar reconectado com o Pai. Eu creio que isso foi necessário porque eu sou pecador e eu preciso de salvação. Talvez tu nunca fez isso e essa é a hora de tu fazer isso, de entregar o cuidado, o comando da tua vida para Jesus e receber de volta em ti, dentro de ti, a natureza divina, a paz que só Ele pode dar, a alegria que só Ele pode dar, apesar das circunstâncias na qual nós estamos vivendo. Esse é o dia que o Senhor escolheu para nos lembrar que através de Jesus nós somos aceitos por Ele, somos amados por Ele, somos recebidos de volta por Ele. Jesus se rendeu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Em Romanos 4:25 diz que Jesus ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser reconectados com o Pai, aceitos por Ele, amados por Ele, recebidos por Ele, voltar para o início, voltar para o plano original,
para aquilo que Deus decidiu que quer ser um conosco. Ele nos chama para dentro do relacionamento com Ele e com o Filho e com o Espírito. Ele quer que nós experimentamos o que é essa unidade, e isso está disponível para mim e para ti hoje. Nós precisamos colocar os nossos olhos na cruz do Calvário e crer no que aconteceu com Jesus. Ele é o Filho de Deus enviado, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Enche-me da graça e do teu. Pede pro Senhor isso. Enche-me da tua graça e do teu amor. Sacia o meu ser, Senhor. Sacia o meu ser. Abraça-me com o teu abraço de Pai. Ouve o meu clamor. Fala pra mim. Fala comigo, Senhor. Quero te Fala conhecer. pra mim. Declara para Ele. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Declara isso. Eu me rendo. Te rende, meu querido, para conhecer mais o único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nos rendemos diante de Ti, Senhor, e declaramos que queremos Te conhecer. Abre os nossos olhos para ver o que João viu, o que Davi viu, o que Daniel viu. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu quero te convidar agora, meu querido. Eu me rendo. Se tu nunca te rendeu diante do Senhor, Pra eu quero te convidar para vir aqui na frente para a gente orar junto agora. pra conhecer Todos que querem se render mais uma vez, mais. Eu me rendo. vamos orar juntos. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Vamos te conhecer mais, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver, Senhor. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.